Obrigado, irmãs do coral, pelo maravilhoso prelúdio. Somos gratos com os irmãos Rodrigo Cañar, nosso regente da Estaca Ferreira ala Panambi, e irmão André Silveira, nosso pianista, da Estaca Cotia ala Granja Viana 2. Irmãos e irmãs, estamos ao vivo, reunidos todos os conselhos de coordenação em Brasil. É um privilégio muito grande ter a todos vocês aqui. Damos as boas-vindas a esta reunião, onde apresentaremos a visão da área Brasil para 2024. Somos muito gratos pela oportunidade de estar hoje com vocês. Os que estão presentes ao lado do Templo de São Paulo, na sede da Estaca São Paulo, todos os conselhos de área em Brasil que estão conectados por meio da tecnologia, e os líderes dos conselhos de ala e estaca que se prepararam antecipadamente para esta reunião. Sejam todos bem-vindos, irmãos e irmãs. Eu sou o Elder Arnulfo Valenzuela, membro da presidência da área, e vou dirigir esta reunião. Temos conosco o Elder Johnny Cole, presidente da área Brasil, que está presidindo esta reunião. E reconhecemos a presença de Elder Mark D. Eddy, membro da presidência da área. Estão aqui conosco nossas esposas, Sister Cole, Sister Valenzuela e Sister Eddy. Os 70 de área, presidentes de estaca, missões, distritos e outros líderes locais de estaca, alas e ramos. O irmão Ezra Levi Rocha Laurel, presidente do Quórum de Elders da Estaca Perdiz, ala Lapa, oferecerá a oração de abertura e em seguida teremos uma apresentação especial, que é um medley de Natal, quando o anjo proclamou e Jesus num presépio. Então, passaremos o tempo para o Elder Cole e o Elder Eddy. Obrigado. Nosso amado Pai Celestial, muito obrigado pela oportunidade que temos de servir na Tua obra. Muito obrigado por todas as famílias que moram no Brasil e muito obrigado pelo nascimento do Teu Filho Jesus Cristo. Obrigado pela restauração do Evangelho e todas as bênçãos que nós podemos alcançar. Que Teu Espírito possa estar conosco, para que assim nós possamos entender a Tua vontade para a Tua obra no próximo ano. Todas essas bênçãos nós agradecemos e Te rogamos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Seus
Sou da ala Jardim Pompeia, aqui de Goiânia, da Estaca Goiânia Norte. Sirvo como segunda conselheira da Sociedade de Socorro da Estaca. Minha pergunta para a presidência diária é: de onde veio essa visão e o que é a visão? Muito bom poder estar aqui com vocês, dentro desse recinto e em todo o Brasil. Todos os conselhos de ala, ramo, estaca, distrito, todos nós estamos reunidos hoje aqui. E eu vou responder a pergunta da irmã, as duas perguntas dela. Mas deixa eu falar antes que, como a igreja cresceu muito, e ela está em todas as partes do mundo, nós temos 17 milhões de membros em mais de 160 países, a igreja decidiu, e os 15 não podem estar em todo lugar, primeiro a presidência e os 12, a igreja decidiu algum tempo atrás a formar presidências diárias. Nós temos 23 áreas no mundo, o mundo está dividido em 23 áreas, uma delas é o Brasil. Em cada uma dessas áreas, eles designaram 370 autoridades gerais para presidir as áreas. E nesse momento, então, o Elder Ed, Elder Valenzuela e eu temos esse privilégio. E cada área do mundo, porque elas são distintas e cada um tem as suas características, elas precisam ter uma visão do que elas querem alcançar. E nós queríamos expor essa visão para vocês hoje, a visão que todos nós queremos alcançar no ano de 2024. Primeiro eu queria dizer que nós já sempre tivemos uma visão aqui, que vocês devem conhecer, mas esse ano nós vamos colocar algumas lentes na frente dessa visão. Eu estou vendo alguns de vocês de óculos. Em algum momento da vida de vocês tiveram que colocar óculos para poder enxergar melhor as mesmas coisas, mas a gente enxerga melhor. Ou às vezes a gente tem que fazer uma cirurgia de catarata, como eu tenho que fazer, por exemplo, para enxergar melhor. E foi isso que nós fizemos, e as lentes que nós colocamos em cima da visão que nós tínhamos já, para poder enxergar melhor, elas são as responsabilidades divinamente atribuídas do capítulo 1.2 do Manual Geral da Igreja, que nós esperamos que vocês tenham estudado antes desta reunião aqui. Elas são, primeiro, viver o Evangelho de Jesus Cristo. Vocês lembram antigamente, quando tinha as 3 coisas lá? Aperfeiçoar os santos, fazer obra missionária e fazer obra genealógica? Esses 4 substituíram aquelas 3 algum tempo atrás. Essa é a visão da primeira presidência e dos 12. Então são as nossas lentes para que a gente tenha a nossa visão aqui na área. Viver o Evangelho de Jesus Cristo. Segundo, cuidar dos necessitados. Ninguém na igreja pode passar por necessidades de comida, de abrigo, de remédios. Terceiro, convidar todos para receber o Evangelho de Jesus Cristo. É obra missionária. E o quarto, unir as famílias para toda a eternidade. A nossa lente, tudo que a gente faz na igreja precisa cumprir um desses 4 propósitos ou mais de um destes. Se nós estivermos fazendo alguma coisa que não cumpram esses 4 propósitos, então a gente deveria deixar de fazer. Tudo precisa passar por essas lentes, antes de a gente continuar fazendo o que a gente está, ou falando sobre o que a gente está falando. E aí nós aqui na área, na presidência da área, nós
definimos que nós vamos, para viver o Evangelho, esse é o meu primeiro assunto que eu vou falar, nós vamos medir através da frequência às reuniões sacramentais. O Senhor disse em Doutrina e Convênios 84:20, em suas ordenanças manifesta-se o poder da divindade. É quando nós estamos tomando o sacramento, é que nós sentimos o poder do sacerdócio de Deus, o poder da expiação de Cristo e o poder do Espírito Santo na nossa vida, o poder da divindade. Então, ano que vem, nós queremos muita gente nas reuniões sacramentais. Nós não vamos mais no Brasil ter alas pouco numerosas. Todas as alas precisam ter uma frequência bem elevada na reunião sacramental. Então, o nosso primeiro objetivo é fazer com que tenha muita gente dentro da reunião sacramental, tomando o sacramento e experimentando o poder da divindade. Frequência à reunião sacramental é a mãe de todos os indicadores. Se nós tivermos uma frequência bem elevada, todas as outras coisas sobre as quais nós iremos falar vão acontecer quase que naturalmente. Mas muita gente próxima do sacramento, renovando seus convênios com Cristo todos os domingos. Nós temos que fazer um esforço hercúleo para que nós possamos aumentar significativamente as nossas frequências. Esse ano nós resolvemos fazer, ao invés da presidência diária, dizer qual é a meta para todo o Brasil, nós resolvemos fazer um exercício diferente. Nós pedimos que todas as unidades se reunissem, os conselhos se reunissem, e definissem quantas pessoas vocês em cada ala ou ramo querem ter na reunião sacramental, em média, no ano que vem. Nós estamos fazendo um exercício de baixo para cima, ao invés de cima para baixo. Portanto, é uma visão ampliada, por causa das lentes que nós estamos usando, das responsabilidades divinamente atribuídas, e é uma visão também compartilhada, porque ela veio de vocês para nós, o que vocês estão enxergando. Nós aglutinamos tudo que vocês disseram que vão alcançar, e aí nós vamos apresentar. Na reunião sacramental temos atualmente 169 mil pessoas frequentando as reuniões da igreja, em média. Significa que provavelmente temos umas 200 mil pessoas. Alguns fazem rodízio, né? E nós queremos ter uma média, vocês têm a visão, e nós também agora, da presidência diária, de nós temos 205 mil pessoas em média. Então, são 26 mil pessoas a mais em média. E significa que vamos ter que ter mais ou menos umas quase 40 mil pessoas frequentando as reuniões sacramentais. Alguns vão continuar fazendo o rodízio, nós vamos tentar diminuir isso também. Tá bom? Essa é a meta de vocês. Eu queria pedir para vocês, já nessa primeira interação que nós estamos tendo hoje, para que vocês façam todo o esforço para que nós tenhamos um aumento significativo de pessoas assistindo às reuniões sacramentais. Para isso, quero pedir também para que nós possamos fazer e programar melhores reuniões sacramentais, mais atrativas para as pessoas, principalmente para os jovens e para as crianças. Eles também têm que sentir o Espírito, também têm que desejar estar lá dentro, na reunião sacramental. Quem sabe algumas ideias sejam os jovens serem os recepcionistas, sempre um rapaz e uma moça. Jovens, sempre tem um jovem dando discurso. As crianças devem participar também da maneira adequada como o manual prescreve. Nós queremos jovens e crianças saboreando a reunião sacramental. E isso vai fazer com que nós tenhamos mais frequência lá. Quem sabe os hinos podem combinar com os temas. A reunião pode ter um tema central e os 2 ou 3 oradores falem sobre temas correlatos e os hinos combinem com o que eles vão falar a respeito. Isso vai tornar a reunião sacramental mais atraente também. E por último, queria pedir para os bispados que dirigem a reunião sacramental para que possam estar 5 minutos pelo menos antes, sentados em silêncio no púlpito, para que nós possamos estabelecer um clima mais solene, mais reverente na reunião sacramental, mais convidativo ao Espírito. Quando terminar a reunião, o bispado tem que ir lá para o saguão e esperar as pessoas saírem, abraçarem, sorrirem,
e serem simpáticos e amorosos com os seus membros, assim que terminar a reunião. Tá bom? São algumas dicas que nós gostaríamos de dar para vocês. Agora nós vamos ouvir mais uma pergunta, e o Elder Ed vai tratar dessa pergunta que será feita. Olá, meu nome é Andréa Beber, eu sou de Manaus, eu sirvo como presidente da Sociedade de Socorro na ala Juricaba, Estaca Ponta Negra, e eu tenho uma pergunta para a presidência. Eu gostaria de saber como que essa visão vai ajudar a igreja a crescer no Brasil. Boa tarde para todos. É um privilégio estar com vocês esta tarde e servir aqui no Brasil. Primeiro quero expressar minha gratidão por seu serviço nas organizações da ALA e da Estaca, a responsabilidade que vocês têm, o amor que têm para o Salvador. Obrigado pelo serviço que prestam. Também quero expressar meu amor, nosso amor, por cada um também. Desejo que cada um tenha um Feliz Natal, vocês e suas famílias. Esta tarde tenho o privilégio de falar sobre nossa responsabilidade de convidar todos a receber o Evangelho. Na manual geral da igreja fala de duas partes desta responsabilidade, de participar do trabalho missionário e o serviço de nossos jovens como missionários. Então temos metas, como vocês estabelecerem, sobre como aumentar o número de batismos, de conversos e aumentar o número de missionários servindo. Primeiro, falando um pouco sobre nossos esforços com a obra missionária, quero começar com essa citação do nosso querido profeta, presidente Nelson. Ele falando aos novos líderes de missão, então sua audiência eram os líderes de missão. Ele falou: na verdade, seu sucesso será multiplicado exponencialmente ao aproveitarem o poder dos membros locais com quem vão servir. É dizer, irmãos, nossos esforços para nos alinhar com o trabalho dos missionários, membros e missionários assim alinhados. E como é que podemos fazer isso? E qual é o papel do Conselho da ALA e da Estaca neste processo? O manual geral disse, compartilhar o Evangelho e fortalecer os membros novos e os membros que estão retornando à atividade devem ser assuntos debatidos regularmente nas reuniões do Conselho da ALA. Então, nosso primeiro convite é debater regularmente esse assunto de como alinhar nossos esforços como membros com os esforços de nossos queridos missionários. O manual continua falando: cada ala e ramo deve ter um plano simples para compartilhar o Evangelho e fortalecer os membros novos e os que estão retornando à atividade. Um plano que possa orientar as reuniões, o serviço e as atividades. Então, por favor, como parte de se esforçar para atingir as metas que cada ala tem estabelecido, por favor, também tenham um plano simples, um plano de como vamos compartilhar o Evangelho. O manual fala de duas maneiras para implementar aquele plano. A primeira maneira fala: os membros do Conselho da ALA lideram a implementação do plano e relatam seu progresso nas reuniões do Conselho da ALA. Eles também ajustam o plano conforme necessário. É dizer, que cada organização, cada membro do Conselho da ALA
tenho uma responsabilidade para participar neste processo de convidar todos a receber o Evangelho. E depois de fazer sua parte, voltam para a reunião para compartilhar e aconselhar-se com os outros membros do conselho. A segunda maneira de que fala o manual sobre como implementar o plano simples da ala, fala um pouco sobre uma reunião que é chave, essencial ao nosso sucesso. Fala assim: toda semana, breves reuniões informais são realizadas para coordenar os esforços de compartilhar o Evangelho e fortalecer os membros novos e os membros que estão retornando à atividade. Irmãos, a igreja preparou um vídeo que assistimos pela primeira vez como autoridades gerais em outubro passado, nas reuniões de liderança, na conferência geral, e que queremos que todos possam assistir o mesmo vídeo. Esse vídeo mostra uma maneira eficaz de levar a efeito essa reunião, mas também demonstra a maneira em que a reunião, os participantes da reunião podem falar sobre os assuntos do conselho da ala e assim ajudar o conselho da ala a atingir as suas metas. Então vamos assistir o vídeo, por favor. So the Ward Council has invited us to discuss how we can help people to feel more welcome. Any thoughts? You know, I went to a new school last year, and for the first couple of weeks, I sat by myself at lunch. It was the worst. What can we do to make sure people don't sit by themselves at church? They're not going to feel very welcomed if they're sitting alone. You know when you go to the temple and at the entrance there's always people that smile and say, "Welcome to the temple." Yeah, they're always super friendly. Wouldn't it be great if we could make people feel like that in our church building the way they feel at the temple? Helping people feel welcome shouldn't just be a Sunday thing. We have weekly activities, we have informal get-togethers, and I think even just sending a text and saying hi to them can really help people feel more part of us. Yeah, so actually Pablo came to church again this week, which was amazing. We've been teaching him for a while now, but coming to church made him feel really nervous. So we invited Brother Hernandez to come to one of Pablo's lessons with us, and they hit it off. He even offered to give Pablo a ride to church and to show him around, and he said yes. So today, Pablo went on and on about how much it meant to him to have a friend and a tour guide, as he called it, for the church. Are there any other members in the ward who would be willing to do that for the friends that we're teaching? Yeah, that's a great idea. Could we have the Relief Society and the Elders Quorum reach out to our ministering brothers and sisters and just ask them to help our new and returning members feel more welcome and loved? Sure, we can take that assignment this week and then report back to the group. Yeah, we'd be happy to do that as well. Just a heads up, I had lunch with Rob Campbell this last week. Oh, how is Rob? He's doing well. After his divorce, he stopped coming to church for a few years, but he told me he really wants to come back. He's just afraid of being judged. Is there a way that we could make it less... Awkward? Awkward, yes. Well, 10 years ago, that was me. When I decided to come back to church, I just appreciated people saying hi and not making a big deal about it. They were just so happy to see me, and they weren't, you know... Awkward? Yes, awkward. That's the key. Just be yourself. Okay, well, great discussion. We'll take these ideas back to the Ward Council, and we can all do our part to help everybody to feel more welcome and loved. And remember, if we see anyone new at church... Don't let them sit alone. Right. All right, we'll see you next week, guys. Thank you. And we'll be seeing you. Reach out. É um bom exemplo simples de como ter uma reunião eficaz, semanal de coordenação. Nessas conversas simples também podemos receber revelação e assim ajudar ao conselho da ala
para atingir as suas metas, sua visão. É importante não só ter a reunião e participar na reunião, mas também falar na reunião sobre as coisas que vão avançar a obra do Senhor. O capítulo 13 de Pregar Meu Evangelho contém 4 perguntas que devemos usar em cada reunião de coordenação. A primeira é: como podemos ajudar as pessoas que estão sendo ensinadas? Segunda, como podemos ajudar as pessoas que foram batizadas recentemente? A terceira, como podemos ajudar os membros que estão voltando à atividade na igreja? E a quarta, como podemos encontrar mais pessoas para ensinar? Eu testifico, queridos irmãos, que à medida que tenhamos essas reuniões, que receberemos a revelação que o Senhor quer que tenhamos. Alma aprendeu do Senhor como estabelecer a igreja. Em Alma 6, versículo 6, uma das coisas que ele aprendeu, compartilha conosco, dizendo: foi ordenado aos filhos de Deus que se reunissem frequentemente e que se unissem em jejum e fervorosa oração pelo bem-estar da alma dos que não conheciam a Deus. Agora vamos falar um pouco sobre os missionários que estão servindo do Brasil. E como começamos a sessão sobre nossos esforços para nos alinhar com os missionários, também vamos começar com a visão profética, através de 3 citações de nosso querido profeta. Como falou o Elder Cole, essa visão não é a visão nossa, é a visão profética para a área Brasil. Ele falou assim, falando dos jovens missionários: afirmo categoricamente hoje que o Senhor pediu que cada rapaz digno e capaz que se prepare e sirva uma missão. Para os rapazes santos dos últimos dias, o serviço missionário é uma responsabilidade do sacerdócio. Vocês, rapazes, foram reservados para esta época em que a prometida coligação de Israel está em andamento. Ao servir em missão, vocês desempenham um papel crucial neste acontecimento sem precedentes. É importante saber, queridos irmãos, que o profeta do Senhor está falando sobre cada rapaz. Agora, ele menciona digno. Então, o que fazemos com aqueles rapazes que não são, atualmente, que não são dignos? Nunca podemos deixá-los ao lado. Temos que trabalhar com eles, um por um, com um plano específico para cada um, para ajudá-los a ser dignos e poderem servir. Continuando, falando sobre as moças, o presidente Nelson disse: e para vocês, irmãs jovens e capazes, a missão também é uma oportunidade poderosa, porém opcional. Amamos as missionárias e as acolhemos de todo o coração. Sua contribuição para este trabalho é maravilhosa. Orem para saber se o Senhor deseja que sirvam missão. E o Espírito Santo responderá em seu coração e em sua mente. Irmãos, as moças que servam como missionárias são parte deste número, são parte de nossa meta. No passado, talvez, temos focado nos rapazes e requerem muito foco nosso, né? Mas também as irmãs têm um papel essencial a nossos esforços para cumprir com essa visão do profeta. Então, ele continua falando sobre outra coisa que para mim e para nós achamos que poderia nos ajudar a expandir nossa visão com respeito ao serviço como missionários. Ele fala assim: queridos jovens amigos, cada um de vocês é vital para o Senhor. Ele os reservou até agora
para ajudar a coligar Israel, sua decisão de servir missão seja uma missão de proselitismo ou de serviço, abençoará vocês e muitas outras pessoas. O nosso convite, então, é de entrevistar a cada rapaz para convidá-lo a servir como missionário e ajudar aqueles que precisam de nossa ajuda para poder ser dignos. Entrevistar a cada moça também, não para estender um chamado assim, mas para convidá-la a orar para saber se o Senhor deseja que sirva como missionária. E entrevistar aqueles que às vezes pensamos que não têm essa capacidade para servir como missionários de proselitismo, sabendo que a visão do Senhor é que podem servir ou missões de ensino ou missões de serviço. E assim ampliar nossa visão e convidar mais de nossos jovens para participarem na obra do Senhor. Queremos ser claros, irmãos. Uma missão de serviço não é menor que uma missão de ensino. Ambos são missionários de tempo integral. Ambos são chamados pelo profeta de Deus. Há alguém chamado de segunda classe na igreja do Senhor? Não, nunca. Eu testifico, que à medida que nos esforcemos juntos em unidade para expandir nossa visão e atingir as metas que cada ala, cada ramo tem estabelecido, receberemos a revelação que precisamos e sentiremos a presença do Senhor em sua obra. Testifico disso, em nome de Jesus Cristo. Amém. Obrigado, Elder Cole e Elder Eddie. Agora cantaremos em pé, ao sinal do regente, o hino 121, Mundo Feliz, Nasceu Jesus. Depois será meu privilégio de falar algumas palavras a vocês, e depois de mim, a presidência da área vai compartilhar seus testemunhos e ouviremos uma apresentação do coral, o hino Noite Feliz. E queremos convidar a todos a unir-se ao coral para cantar as estrofes 2 e 3 deste hino. A oração de encerramento será oferecida por Luana Carla de Oliveira Alves, presidente das moças da Estaca Campo Limpo, Ala Jardim, Macedônia. Oh
Mariane Zimanski Berman, eu sou presidente das moças na ala Porto Alegre 2, na Estaca Porto Alegre Brasil. E a minha pergunta para a presidência da área é como essa visão pode nos ajudar a cuidar das pessoas e a mantê-las no caminho do convênio? Obrigado pela pergunta, irmã. Meu tema é cuidar dos necessitados e unir as famílias por toda a eternidade. Eu he estado estudando as Escrituras para aprender mais sobre estes dois temas. Também he leído as palavras dos profetas e o manual geral para aprender mais nosso dever enquanto a cuidar dos necessitados e unir famílias. Eu quero começar citando o presidente Nelson, nosso profeta, com relação a cuidar dos necessitados. Ele disse: vamos implementar uma nova e mais sagrada abordagem para cuidar das outras pessoas e ministrar a elas. Vamos nos referir a esses esforços simplesmente como ministrar como o Salvador. Todos lembramos quando o presidente Nelson aposentou um programa, o programa de mestres visitantes. A principal característica da igreja verdadeira e viva do Senhor sempre será o esforço organizado e orientado de ministrar individualmente aos filhos de Deus e à família deles. Como esta é a igreja dele, nós, como seus servos, ministraremos individualmente, tal como ele fez. Ministraremos em seu nome, com seu poder e sua autoridade e com sua eterna bondade. Irmãos, há portas que podemos abrir, bênçãos do sacerdócio que podemos dar, corações que podemos curar, fardos que podemos aliviar, testemunhos que podemos fortalecer, vidas que podemos salvar e alegria que podemos levar ao lar de membros da igreja. A gente, irmãos e irmãs, é uma testemunha de todos esses atributos que têm os ministradores e as ministradoras. Nossa família ha sido abençoada muitas vezes pelo amor e a compaixão de nossos irmãos e irmãs. Como todos vocês, hemos transitado, hemos passado por experiências difíceis, especialmente aquelas que estão relacionadas com saúde. E verdadeiramente hemos sentido o amor do Salvador em nossas vidas através de nossos irmãos na igreja. Agora, o manual geral descreve o que é ministrar. Ministrar significa servir aos outros como o Salvador serviu. E aprendemos disso nas Escrituras. Ele amou, ensinou, consolou e abençoou aqueles que ao seu redor e orou por eles. Temos as Escrituras lotadas de exemplos de como o Salvador fez a sua ministração. Como discípulos de Jesus Cristo, procuramos ministrar aos filhos de Deus. O Senhor deseja que todos os membros de sua igreja recebam esse cuidado. Ministrar é uma maneira importante de cumprirmos os mandamentos de amar a Deus e a nosso próximo. E também uma maneira vital de ajudar a cumprir o trabalho de salvação e exaltação realizada
por Deus. Agora, a maneira que em nossas alas, em nossos conselhos de ala, em nossas estacas, em nossos conselhos de estaca, vamos a medir nosso progresso, vai ser através das entrevistas de ministração. Agora, é importante, irmãos, que as entrevistas de ministração são só um meio. O fim é cuidar aos necessitados, é ministrar a nossos irmãos e irmãs. Então, devemos ter um pouco de cuidado de não confundir os meios com o fim. Para ilustrar melhor, eu vou apresentar um vídeo que fala sobre as entrevistas de ministração e como estas nos ajudam para cumprir com esse propósito de cuidar dos necessitados. In ministering interviews, leaders help ministering sisters grow in their capacity to receive and act upon revelation that will guide their service. It's more than a time to simply gather information. It's a time to counsel together in order to receive revelation that will bless God's children. To allow your presidency to focus on the spiritual nature of the work, resources such as additional ministering secretaries or technology can help to establish an organized scheduling process. Opening with a prayer will invite the Spirit to direct your discussion. The Spirit can reveal simple but important thoughts and ideas before, during, and after the conversation, and while ministering. Sharing insights from the Scriptures or instruction from our prophet and church leaders will also be helpful and introduce ideas. As a leader, you minister to each ministering sister and can be guided by the Spirit to meet her needs. What will help her? Do you discern any unspoken challenges? How can you support her and her family? As the sister feels your love and genuine interest, she will understand what true ministering can be. In counseling together about the companionships assigned sisters, the Spirit can help each of you to identify next steps. You might discuss topics such as what the companionship is already doing to serve their sisters, specific needs or concerns that they're aware of, and how to include their sisters' strengths in the work. You might also invite ministering sisters to identify thoughts or ideas that came into their minds during your time together and encourage them to act upon that revelation. Or help the ministering sisters identify needs that might require additional support from the Elders Quorum, Relief Society, Ward Council, Bishop, or others. Most importantly, create an atmosphere of sincere love and appreciation for their efforts to minister, even if they're just beginning or don't know how to start. As you counsel together under the guidance of the Spirit, you will each be edified and rejoice together. O Salvador teve uma entrevista simples com Pedro. Todos lembramos essa experiência. Mas o Salvador deu um exemplo perfeito de como entrevistar e como ajudar-nos a ser melhores ministradores e ministradoras. Ele perguntou a Pedro: Pedro, verdadeiramente me amas? Porque vocês lembram que ele esqueceu seu propósito, ele foi a pescar. Então o Senhor voltou para lembrar-lhe a ele que o primeiro e grande mandamento é amar ao Senhor com todo o seu coração, mente e força. Por isso ele perguntou nesta entrevista íntima com Pedro: me amas? Então Pedro contestou que sim, eu te amo, Senhor. Então o Senhor começou a ensinar o segundo mandamento, de amar a seu próximo.
Então o Senhor disse a Pedro: Pedro, então vê e ajuda, ama, ensina, consola, abençoa a teu próximo. Ama a meus ovelhas. Esta foi uma entrevista que foi maravilhosa e um grande exemplo para todos nós, para ajudar os pobres e os necessitados. Agora, o segundo tema é unir as famílias por toda a eternidade. E, novamente, eu quero citar o presidente Nelson. Ele disse, em seu último discurso, que deu na Conferência Geral, passar mais tempo no templo edifica a fé, e seu serviço e sua adoração no templo os ajudarão a pensar celestial. O templo é um lugar de revelação. No templo é mostrado a vocês como progredir em direção a uma vida celestial. Lá, vocês são atraídos para mais perto do Salvador e lhes é dado mais acesso a seu poder. Lá, vocês serão guiados ao solucionarem os problemas de sua vida, mesmo os problemas mais perturbadores. As ordenanças e os convênios do templo têm significado eterno. O Senhor ensinou com clareza que apenas os homens e as mulheres que forem selados no templo como marido e mulher e que guardarem seus convênios viverão juntos pelas eternidades. Ele disse: todos os convênios, contratos, vínculos, compromissos, juramentos, votos, práticas, ligações, associações ou expectativas que não forem feitos, nem acertados, nem selados pelo Santo Espírito da promessa, têm fim quando os homens morrem. O trabalho de templo histórico da família é o meio que une e sela as famílias pela eternidade. E neste indicador, irmãos, de unir as famílias por toda a eternidade, vamos a medir isto com as recomendações válidas no templo. É importante que os jovens que têm a idade de 11 ou mais anos, até o mais velho na igreja, tenha uma recomendação válida para o templo. E, como líderes, nós podemos fazer muito para ajudar nesta responsabilidade divinamente atribuída. Primeiro, irmãos, podemos fazer convênios ao recebermos nossas próprias ordenanças do templo. Segundo, descobrir nossos antepassados falecidos, a realizar ordenanças por eles no templo para que possam fazer convênios com Deus. Eu estou muito impressionado com o que está acontecendo em Brasil. Este ano estamos terminando por encima de 100.000 enviadores de nomes para o templo. E nos últimos 5 anos hemos progredido nesta tarefa. E eu acho que é uma cultura agora de todo o Brasil. E esperamos que este ano todos os que têm uma recomendação válida para o templo continuem trabalhando com seus cartões de seus antepassados. E 3, frequentar a casa do Senhor regularmente, onde possível, para adorar a Deus e realizar ordenanças por nossos antepassados. O presidente Nelson nos lembra o seguinte: coloquem Jesus Cristo em primeiro lugar, pois sua vida eterna depende de sua fé nele.
e em sua expiação. Ela também depende de sua obediência às leis do Senhor, a obediência e o que pavimenta o caminho para uma vida de alegria hoje e uma grandiosa e eterna recompensa amanhã. Como líderes da igreja, como conselhos que estamos hoje reunidos, podemos ensinar a importância de fazer convênios no templo e guardá-los. Podemos incentivar os membros a aprender sobre seus antepassados. Podemos apoiar os pais para que ajudem seus filhos a participar do trabalho de templo e história da família. Podemos incentivar os membros que receberão a investidura a terem uma recomendação para o templo válida e adorem no templo tão frequentemente quanto suas circunstâncias permitam. Podemos incentivar os jovens, os membros novos e outros adultos sem investidura a terem uma recomendação do templo para batismos e confirmações vicários válida e a ir ao templo para que serem batizados e confirmados pelos mortos. Eu sei, irmãos e irmãs, que temos os melhores líderes da igreja em todos os conselhos de ala, conselhos de estaca que estão reunidos hoje aqui. Eu sei que esta é a obra do Senhor e Ele vai abençoar-nos em nosso trabalho de lograr esta maravilhosa visão, que é uma visão profética para todos nós. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Para concluir, quero prestar meu testemunho. Esta semana passada, tivemos a grande oportunidade de fazer um tour da Missão Vitória. E ao estarmos com os missionários lá, estivemos falando um pouco sobre os desafios de ser missionários e fizemos uma pergunta para eles. E quero fazer a mesma pergunta para nós. Se o Senhor literalmente estivesse conosco na rua, falando com as pessoas, ou uma lição, estendendo um convite batismal, falando com os missionários, né? Teriam medo? E depois revisamos e falamos um pouco sobre o versículo que se encontra em Jacó 5, na alegoria que tem nesse capítulo, onde o Senhor fala assim: e aconteceu que os servos foram e trabalharam com todo o afinco, e o Senhor da vinha também trabalhou com eles, e obedeceram aos mandamentos do Senhor da vinha em todas as coisas. Queridos irmãos, alinhados com a visão profética para a obra aqui no Brasil, podemos ter confiança, devemos crer e saber que o Senhor está trabalhando conosco, ou melhor, que estamos trabalhando com Ele aqui em sua obra. É o nosso privilégio como membros da igreja e como líderes chamados por Ele, de sentir sua presença em sua obra. Por favor, sintam a presença do Senhor em seu serviço. Para mim, sentir de sua presença em meu serviço é a chave de encontrar alegria nos sacrifícios e serviço do Senhor. Espero que cada um de nós, neste ano que vem, possa sentir um aumento na alegria que sentimos no serviço do Senhor. Sei que assim será, se temos olhos
para ver, ou seja, se podemos perceber a presença do Senhor em nosso serviço. Nesta época de Natal, eu também quero compartilhar um pensamento sobre o Salvador. Esta semana estava estudando o capítulo 14 de Elamã. Vocês se lembram bem que no capítulo 14, Samuel, o lamanita, está falando. E ele fala de 2 sinais. Um sinal do nascimento e um sinal do falecimento do Salvador. Falando do sinal do nascimento, os versículos 3 e 4 dizem: E eis que isto vos darei por sinal. Na ocasião de sua vinda, eis que haverá grandes luzes no céu, de modo que na noite anterior à sua vinda não haverá escuridão, tanto que os homens parecerá ser dia. Portanto, haverá um dia e uma noite e um dia, como se fosse um só dia, e não houvesse noite. E isso vos será por sinal, pois vereis o nascer e também o pôr do sol. Portanto, saber-se-á com certeza que se terão passado 2 dias e uma noite, muito embora não haja escuridão durante a noite. Meu testemunho do poder do Salvador em nossas vidas é que, à medida que Ele seja o centro, o foco de nossas vidas, não haverá escuridão. Eu testifico que Ele é a luz do mundo. Ele está vivo. Ele lidera a esta sua igreja. Que privilégio poder servir com Ele. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos e irmãs, eu adoro a Elder Cole e a Elder Eddie. Eu me encontro muito feliz de trabalhar nesta presidência da área. Os 3 estamos unidos, trabalhando muito forte em Brasil. Este é um país grande, forte. Os membros da igreja aqui são maravilhosos. E estamos adorando cada minuto de nossa asignação aqui em Brasil. E eu estou muito animado com esta visão que temos frente a nossos olhos. Eu sei que com fé em nosso Senhor Jesus Cristo e sua expiação, Ele vai ser sua obra. Ele está apressando sua obra. E esta maneira de focar-nos em trabalhar para abençoar os seus filhos e para preparar sua segunda vinda, Ele vai fazer muitos milagres, mas Ele precisa de nossa fé. Eu estava estudando esta manhã sobre a experiência que o Salvador teve com o povo nefita, quando Ele falou e pediu a eles que foram para seus lares e pudieram ponderar sobre as coisas que Ele falou para eles. E Ele também disse que então eles vão para seus lares, Ele voltaria com seu Pai Celestial. Mas o povo quedou olhando ao Senhor fixamente, com muita fé em seu coração. E o Senhor deu conta de o que estava acontecendo nesse momento. Então Ele disse:
eis que minhas entranhas estão cheias de compaixão por vocês. E eu acho, irmãos e irmãs, que o Senhor, agora mesmo, está cheio de compaixão por nós, por o desejo que temos de fazer sua obra, com todo o nosso coração, com toda a nossa mente e com toda a nossa força. Eu sei que esta é sua igreja, a igreja de Jesus Cristo, dos santos dos últimos dias, é sua igreja. Esta visão que hemos falado hoje é parte de sua visão. Eu sei, irmãos e irmãs, que ele vive, que ele nasceu de Maria, que ele foi colocado em um pesebre e que ele cresceu de graça em graça. Eu sei que ele ressuscitou. Ele ressuscitou e ele vive. Ele vive. Ele dirige esta igreja por meio de profetas, videntes e reveladores. O presidente Nelson é seu profeta. O presidente Nelson é um grande profeta para nosso tempo, para nossas necessidades, para preparar o caminho de o Salvador para que ele possa retornar a esta terra. Eu quero desejar a cada um de vocês uma feliz Natal e um próspero Ano Novo. E eu comparto isto em nome de Jesus Cristo. Amém. Quero parabenizar o Elder Eri, o Elder Valenzuela pelas excelentes apresentações e testemunhos bem espirituais deles. Eles são servos do Senhor que eu admiro muito, respeito e tenho grande amor e carinho por eles. É um privilégio, uma honra para mim poder servir com eles. E falam muito bem português, né? Eles foram testados desde a primeira semana deles. Na primeira semana eles tiveram que falar no Congresso Nacional já, lotado. E fizeram muito bem desde então e agora cada vez melhor. Parabéns mesmo. Eu queria fazer falar algumas últimas palavras antes de prestar meu testemunho. Agradecer o coral também, que é maravilhoso esse coral. E se vocês não gostaram muito das coisas que a gente apresentou hoje, pelo menos tem um coral aí que estava bonito. Muito lindo e a gente está querendo ouvir vocês no final aí. Eu queria fazer um resumo, se pudesse projetar novamente a visão para a área, um resumo então do que nós conversamos até agora, e umas considerações finais e um testemunho. Há condições de projetar novamente? Deixa assim. Resumindo então, a nossa lente faz com que a gente tenha uma visão, são as 4 responsabilidades divinamente aprovadas, que a primeira presidência e os 12 colocaram lá no manual para nós. Viver o Evangelho de Jesus Cristo, e aí nós vamos medir isso pela frequência à reunião sacramental. Queremos muita gente na reunião sacramental no próximo ano. Quer dizer, já comecem agora em dezembro. Depois, cuidar dos necessitados. Queremos aumentar muito a ministração. E para que isso aconteça, nós queremos aumentar as entrevistas, porque quando tem prestação de conta, e o ministrador sabe que vai ter que prestar conta sobre a família Silva, Oliveira, seja quem for, ele vai ter que dizer alguma coisa, ou ela. Nós queremos também aumentar muito o número de batismos no Brasil. Nós não estamos na Europa, nem no Japão, nós estamos no Brasil. E tem muitas pessoas procurando a verdade aqui ainda.
Nós membros aqui temos que ajudar os missionários a encontrarem, estar junto nas lições e ter muita gente batizada. Esse ano nós vamos terminar com mais ou menos 32 mil batismos. Isso aqui era até o 3º trimestre. O K ali significa 1000, para quem não sabe, tá bom? Então nós vamos ter uns 32 mil batismos, nós queremos ter, vocês disseram que nós vamos ter 39 no ano que vem, 1000 batismos. Nós queremos também mandar muitos jovens para a missão, temos mais ou menos 3 mil jovens brasileiros, queremos, no ano que vem vocês estão dizendo que vai ter 4 mil. Nós compartilhamos essa visão com vocês. E nós queremos ter muita gente com recomendação para o templo. Todos os jovens que já podem frequentar o templo devem ter uma recomendação limitada, e todo membro adulto nós temos que ajudar a terem uma recomendação plena, né, para poder entrar no templo. Queria dizer que no ano que vem nós vamos ter nós vamos criar uma cultura de prestação de contas. Então nós vamos acompanhar com os 70 diária, todas essas coisas. Eles vão acompanhar também com os presidentes de estaca, presidências de estaca e de missão. E essas vão acompanhar com as alas, com os bispos, e os bispos vão acompanhar com as alas. Presidentes de quórum, presidentes de sociedade de socorro vão acompanhar nas alas. Cada ala vai receber o seu, igual esse aqui, só com o que vocês disseram que vão alcançar, para que nós possamos mensalmente medir isso. E aí vamos criar uma cultura de prestação de contas. Vocês disseram para nós que vão alcançar aquilo que vão alcançar lá na sua visão da ala, e nós vamos acompanhar cada mês, para criar uma cultura de prestação de contas na igreja, como o manual nos pede. Algumas pessoas devem estar pensando por aí, ou muitas, porque eu ando por aí e eu ouço, mas vocês só falam em números. Deus também fala bastante em números. Ele fala tanto que tem até um livro no Velho Testamento chamado Números. E Deus estabeleceu que um quórum de diáconos tem que ter 12, de mestres tem que ter 24, de sacerdotes 48, de elders 96, que um quórum dos 70, como nós pertencemos, nós somos do primeiro, mas tem vários, dos 70 diários, cada um pode chegar até 70. Tem números mínimos para formar uma ala, um ramo, uma estaca. Tem um número máximo de missionários, que a gente chama de complemento, que é o número máximo de missionários que deve ter uma missão. Deus se importa com números, sim. Mas esses números precisam se tornar outra coisa, senão eles não vão ter nenhum valor. Os números precisam se tornar listas. Essas listas têm que ter nomes. Esse é o momento, quando nós fazemos as listas, de com quem a gente vai trabalhar para alcançar isso aqui. Aí é o momento que os números se tornam nomes. E com esses nomes nós fazemos planos do lado da folhinha onde estão escritos os nomes. Então, por exemplo, se uma ala quer mandar 4 missionários para a missão no ano que vem, a minha sugestão é que você trabalhe com 12. De cada 3, geralmente sobra 1. Você quer trazer 60 pessoas para... 60 é muito. 20, 30 pessoas a mais para a reunião sacramental, trabalha com 90. Lista lá. Quem vai visitar, quando... Quem vai conversar, quem vai telefonar. Então, nós precisamos trabalhar de forma inteligente com os números, e os números têm que se transformar em listas. Aí nós vamos falar sobre essas pessoas e os planos que nós temos para trazê-las de volta. Alguns não vão aceitar, porque existe o arbítrio, mas muitos vão, por causa do nosso esforço. Você já teve a oportunidade de trazer alguém de volta para a igreja? Para a reunião sacramental? Na tua ministração? Você já ajudou alguém a se tornar membro da igreja? Já ajudou alguém a entrar no templo? Ir para a missão?
Para quem não experimentou isso ainda, quero dizer que é uma das coisas que traz mais felicidade a gente aproximar alguém de Cristo. Indo para a missão, voltando para assistir a reunião sacramental, entrando no templo. E nós desejamos que todo membro da igreja ativa aqui no Brasil tenha essa oportunidade. Sinta essa felicidade. Todo mundo conhece, mas não custa ler de novo. Doutrina e Convênios 18, 16. E agora, se a vossa alegria é grande com uma só alma, que tiverdes trazido a mim, para ir para a missão, para voltar para a reunião sacramental, para ser ministrado, para entrar no templo, quão grande será a vossa alegria se me trouxerdes muitas almas. E é isso que nós dissemos para nós próprios, que é a nossa visão. Nós vamos trazer muitos milhares de volta para a reunião sacramental, para serem ministrados, para fazer missão, para serem batizados na igreja e para entrarem no templo e lá fazerem os seus convênios. Eu quero testificar que Deus vive, que Ele é nosso Pai e que Ele nos ama. Eu testifico que Jesus é o Cristo, que Ele tem um poder, através da sua expiação, de nos limpar e de nos impulsionar para alcançar a nossa melhor versão nessa vida e para ser perfeito em algum momento da nossa existência. Eu desejo um feliz Natal para todos, bem próximos de Cristo e do Pai Celestial. Foi Ele que mandou seu Filho Jesus Cristo como presente para nós. João 3,16. E Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho Jesus Cristo, para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E eu desejo um ano cheio de felicidade nas tuas buscas pessoais e também no trabalho na igreja, próximo de muitas pessoas que vão voltar e vão fazer com que a gente sinta muita felicidade. Eu deixo isso em nome do Salvador Jesus Cristo. Amém.
Querido e amado Pai Celestial, somos imensamente gratos por hoje ser domingo, por ser teu dia. Somos gratos, Senhor, por aqui estamos, por aprender essa visão e por saber que o Senhor nos ama e está sempre conosco. Pedimos a Ti, Senhor, que possamos colocar em prática essa linda visão, que possamos ajudar o nosso próximo, ajudar os nossos irmãos a estarem também nesse evangelho maravilhoso. Pedimos a Ti, ó Pai, que possamos retornar aos nossos lares com paz e segurança, que possamos praticar e receber suas orientações do evangelho durante essa semana, que possamos ponderar sobre essa visão para assim ajudarmos na Tua obra. Pedimos a Ti, ó Senhor, que sempre esteja conosco nos guiando, para assim Te ajudar a trazer pessoas ao Teu Evangelho. Te amamos muito, Pai Celestial, e é essa oração que fazemos a Ti, em nome de Jesus Cristo. Amém.